Oi pessoal, tudo bem? Hoje a nossa aula é sobre forças, a gente vai ver esse conceito. Basicamente, a gente vai falar sobre a relação entre força e aceleração, porque de fato é isso que a gente precisa para determinar o que é força. A gente vai medir força a partir da aceleração resultante sobre um corpo. Então imaginem que a gente tem um quilograma padrão e a gente vai movimentar ele sobre uma superfície sem atrito. Então a gente vai ignorar qualquer outro tipo de interferência. Se a gente aplicar uma força sobre ele, a força vai ser medida pela aceleração resultante. Vamos ver como fica isso aí. A questão é, como é que a gente mede força? A gente mede em unidades de Newton. Lembra que toda vez que a gente vai fazer uma medida, a gente está fazendo uma comparação. Então fazer uma comparação significa que a gente tem que determinar um padrão. O padrão que a gente vai medir força aqui é o seguinte. Imagine que a gente tem um quilograma padrão. E aí a gente quer infringir nele uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. A única forma é aplicando força. E a gente está aplicando uma força de intensidade de 1 newton para resultar nesse 1 metro por segundo ao quadrado. Ok? Então, esse é o nosso padrão. Essa é a nossa força padrão. É a força necessária, 1 newton é a força necessária para mover, para acelerar 1 quilograma em 1 metro por segundo ao quadrado. Ok? Então, imagine que a gente queira dobrar a aceleração. Então, para isso, a gente precisa dobrar a força. Queira triplicar a aceleração, precisa triplicar a força. Imagine que a gente queira infringir 10 metros por segundo ao quadrado de aceleração. Precisa de 10 newtons de força. Né? Então, é uma relação direta entre a força e a aceleração. E a gente mede a força pela aceleração resultante. Mas tem outra coisa, outra situação que é importante de a gente observar. Imagine o seguinte. Quando a gente quer promover 1 metro por segundo ao quadrado de aceleração em diferentes massas, a gente precisa de diferentes forças. Se a gente quiser fazer essa aceleração em 1 kg, é 1 newton. Mas em 2 kg são 2 newtons. Em 3 kg são 3 newtons. Então há uma relação direta entre a massa que a gente quer acelerar e a força necessária para conseguir aquela aceleração. Ok? Além disso, outra coisa importante sobre força que a gente precisa aprender é o princípio da superposição das forças, que é o seguinte: várias forças atuam sobre um corpo, né, o tempo todo. Mas imagine assim, ó, a gente tem uma força, uma massa, um corpo de massa m, e aplica uma força F1 aqui, ó. E aí, pro outro lado, a gente aplica uma força F2. É que nem um cabo de guerra, né? Um grupo puxa para lá, outro grupo puxa pro outro lado, um para a direita, outro para a esquerda. E, eventualmente, essas forças se anulam. Eventualmente, a força para a direita anula a força para a esquerda, mutuamente. E o corpo fica parado. Não há aceleração. Mas e aí? Como é que fica essa questão de força e aceleração? O fato é que as forças, elas são grandezas vetoriais. E elas obedecem regras de álgebra vetorial. Então, a força resultante sobre um corpo, ela vai ser a soma vetorial da força F1 com a força F2. Imagine que a gente tem uma terceira força, uma F3 aqui, ó. Tem um ângulo e tal. A gente vai somar F3. E essa soma, a gente usa as regras de álgebra vetorial. Então, eventualmente, forças podem se anular, né? Mas quem vai, de fato, promover a aceleração é a força resultante. Então, a força resultante é quem promove a aceleração. Ok? Então, várias forças atuam sobre os corpos o tempo todo. Tem pressão do ar, tem gravidade, tem atrito, tem normal, tem várias forças. A gente vai ver cada uma delas nas próximas aulas. O fato é que quem vai promover, de fato, a aceleração é a resultante, é o que sai do equilíbrio, né? Porque muitas vezes os corpos estão parados, tem várias forças atuando sobre eles, mas uma força anula a outra, né? Então não tem resultante. E aí a gente vai reformular a lei de Newton, a primeira lei de Newton, porque a gente vai ter que usar o conceito de força resultante, não força qualquer, tá? Porque olha só, se nenhuma a lei de Newton, a primeira lei é a seguinte: se nenhuma força resultante atuar sobre o corpo, ou seja, força resultante igual a zero, a soma de todas elas for zero sobre o corpo, a sua velocidade não muda. Ou seja, o corpo não sofre nenhum tipo de aceleração. A velocidade permanece a mesma em módulo, direção e sentido. Ou seja, ele não vai fazer nenhuma curva.
ok? Então, a gente, para encerrar a aula, vamos fazer um teste aqui. Um teste para ver essa álgebra vetorial que atua sobre os corpos, né? Sobre as forças. Então, quando a gente tem aqui, ó, a pergunta é: quais dos seis arranjos da figura mostram corretamente a soma vetorial das forças F1 com F2, né? Para obter um terceiro vetor que representa a força resultante sobre um corpo. Então, veja lá a letra A. Quando a gente pega F1 e F2, vê que elas estão atuando assim, a resultante não é para baixo assim, não é essa a regra, não é ligando a ponta de um com a ponta do outro. Também aqui a letra B, está só invertendo o sentido, também não é essa a força resultante. Agora, se a gente olhar já na letra C, a gente vai ter, ó, a força F2, e aqui a gente colocou a F1 na ponta do F2. E aí a gente tem um vetor que liga a base do F2 com a ponta do F1. Isso daqui, se vocês lembram, é a regra da linha poligonal, que é exatamente a soma de vetores, né? A soma geométrica de vetores. Na letra D, é a mesma coisa, só que colocou o F1 primeiro e depois o F2. Lembra que ela é comutativa, a ordem não importa? Então, F1 com F2 naquela ordem, vocês veem que dá o mesmo vetor, né? Ó, exatamente o mesmo vetor. Se a gente olhar para a letra E, também é o mesmo vetor, ó. Ele é resultado da regra do paralelogramo, porque aqui a gente colocou uma linha que é paralela ao F1 e aqui outra linha paralela ao F2, e essa linha diagonal aqui é o vetor resultante, ok? Já a letra F, você vê que ela muda o sentido, então não está correta. Então a gente tem as únicas que mostram o arranjo correto são a C, a D e a E, ok? Então, para a próxima aula, a gente vai continuar falando de forças, mas a gente vai falar do conceito de referenciais inerciais, porque é a partir dos referenciais inerciais que a gente consegue descrever as leis de Newton, né, e as forças aplicadas sobre os corpos, baseados na aceleração resultante. Então, se vocês, aqui com isso a gente encerra a aula. Se vocês ainda não se inscreveram no canal, se inscreve agora, ativa as notificações, curte o vídeo e bons estudos. Nos vemos na próxima aula.